Fala galera, a gente tá começando mais um episódio do nosso podcast Real Nômade. E eu sou a Leti Ramalho. E eu sou o André. Eu sou o Vinícius e no episódio de hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e como empreender na estrada, viajando. Vamos falar sobre negócios e viagens, como sempre. Paulinho, pode se apresentar? Salve, rapaziada. No microfone, é o microfone aqui, não esqueça. Salve, rapaziada. Meu nome é Paulo. E é isso. Meu nome é Paulinho. Já esteve aqui com a gente antes, Exato, então ele já é da cara- casa. Cara conhecida do grande público. E hoje nós temos mais um convidado especial, que é o nosso parceiro Alê. Pode se apresentar, meu amigo. Fala pessoal, sou Alê Nádio, sou da YL Empregabilidade, sou o CEO. Que chique. Caraca. O que é a Nossa, YL Empregabilidade? Cara, era uma empresa totalmente diferente, né? Depois de muito tempo aí no mercado de trabalho, eu fui vendo que muitas empresas não faziam isso, né? E a gente começou a trabalhar de forma totalmente diferente, porque tem muita mão de obra em lugares que as pessoas não vão atrás. E eu montei essa empresa nesse intuito de buscar essas pessoas. Porque na pandemia as pessoas ficaram muito com medo. Eu comecei a fazer parcerias com algumas associações, ONGs. Eles abriram as portas para mim. Eu fui até eles levar as vagas de trabalho, fazer o cadastro pessoal. E comecei a captar bastante pessoas, né, para o mercado de trabalho. E foi dando certo. E fui buscando bem mais pessoas. E aí é onde foi aparecendo bem mais empresas procurando. Qual é o perfil dessas pessoas que você ajuda? Ah, tem bastante perfil, né? Muitos perfis, assim, tipo, do gerente, auxiliar de cozinha, auxiliar Então, acho que administrativo. é importante você falar a área, né? O público, né? nicho onde a YL Empregabilidade atua, que é no ramo de restaurantes e bares. Isso, e bares. Não, mas a gente atua também em outros segmentos também. A gente atua também em outros segmentos, né? Tem uma empresa mesmo, que é a Roche, né? Que é de remédios. Eles nos procuraram para buscar auxiliar administrativo, atendente, Uhum. né? E a gente também atende esse segmento também. Então, a empresa, ela cria uma ponte entre a pessoa que está procurando o emprego e a empresa. Exatamente. Eu sou essa ponte, né? Eu fico ali fazendo essa ponte. A empresa nos contrata para nós buscarmos essa mão de obra, né? E nós fazemos isso. E de forma perfeita. Olha só, vender. Sensacional. Siga no Instagram, Olha. YL Empregabilidade. Exato. Segue. Vamos falar de trabalho um pouquinho, então, né? Sobre essa vida de empreender e também como empreender na estrada e sobre profissões, né? Que profissões a gente consegue fazer remotamente, porque a gente não pode esquecer que nós somos um podcast de viagem, né? Nós falamos sobre viagem. Então, tipo, como tocar a vida? Pô, trabalhando e viajando. Que é o que paga o boleto da É. passagem aérea depois, né? Não só de carimbos, né, sobrevive o viajante, né? De boletos Exato. também, né? Exato. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque fica às vezes a impressão de que o nômade é o cara que abandonou tudo e foi viver a vida na estrada. Numa E- Kombi. Numa Kombi e, ok, é um jeito Tudo que as bem. pessoas vivem, normal. Mas nem todo mundo vive dessa maneira, nem todo mundo precisa viver dessa maneira. E nem todo mundo... Há também pessoas que juntaram dinheiro pra viver 2 anos na estrada e ok também. Mas é uma coisa que se você pretende viajar e continuar trabalhando, né? E pagar seus boletinhos, né? Que nunca deixam de chegar, é possível, né? Então acho que é muito legal a gente falar sobre isso, que viver viajando é uma vida mesmo, né? Você tá trabalhando, você tem ali seu horário, você tem... É muito legal no final da tarde você tá ali e ver a Torre Eiffel. É óbvio que é muito legal, né, Vini? Sim. Ver o Neymar jogando ali com o PSG. Mas aí você ainda tem ali seus corres que você precisa fazer pra manter o estilo de vida, né? Então, eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso. E aqui a gente tem 2 perfis, né? A gente tem o perfil empreendedor, né? Que enfim, é o Paulinho, né? O Ale e o Vini. E a gente que trabalha em empresa. Então, acho que é muito legal também porque não é só um formato que funciona, são vários, a gente só precisa se adequar a eles, né? Sim. A gente trabalha de uma forma... A gente é o famoso pejotizado, né? Então, a gente trabalha de uma forma em que... Claro, a gente tem projetos paralelos, assim, pra gente tocar, mas a nossa principal fonte de renda hoje são de empresas freelas fixos, né? Que a gente chama, assim, de
A gente tem um horário ali para estar trabalhando e um salário fixo no final do mês, então é uma forma. Não é aquele freelancer que você faz e vai pegando vários trabalhos durante o mês e acabou, né? A gente tem um compromisso maior com as empresas de horário e de entrega, então, que é completamente diferente do que vocês fazem, né? Então, acho que eu tenho super essa vontade e essa curiosidade de saber, e aí, como empreender, viajar e dar conta de tudo isso? Acho que a gente tem um perfil aqui muito interessante que é o do Paulinho, que ele divide a vida entre Sou flex. um PJ. Ah Ele, lá. cara, ele trabalha numa empresa Aham. e ele tem o seu próprio empreendimento, que é a nossa marca, a do Core, né? Aham. Então ele tem dividido a vida, né? Ele tá ali no 50-50. Cara, como que é fazer esse sanduíche aí? Equilibrar todos os pratos. Cara, se alimentar mal, dormir pouco, brincadeira. E Mas chorar à também noite. tem. Exato, perfeito. Não, acho que tem muito da renúncia em relação a tempo, de qualidade, e que é uma renúncia que deve ser bastante ponderada, assim. Uhum. Eu confesso que é difícil você chegar no início da trajetória e você falar assim, pô, eu vou fazer essa renúncia. Vou meter as caras nessas duas frentes, assim. Essas coisas tendem a ocorrer e elas vão te. Te abraçando. Exato. Você vai sendo abraçado. E foi o caso do meu empreendimento com o Vini. Então, eu trabalhava CLT, hoje eu sou PJ também. E aí eu comecei a desenvolver a ideia da do Core. O Vini entrou bem assim, bem no nascente da ideia. Então, desde o início ele tá ali comigo. Mas eu já trabalhava CLT nessa época. E hoje eu também, nesse estilo PJ, eu mantenho essas duas frentes. Cara, envolve muito você tentar ser regrado em alguns aspectos. Você ser regrado no sentido de, tipo, mano, eu vou ter que abrir mão desse período aqui de descanso e muitas vezes de lazer, de sair com alguém, de sair com seu parceiro, de sair com sua mina, de sair com a sua família, para focar em outras frentes que você tem propósitos e objetivos. Então, Uhum. assim, talvez um pouco falar mais do mesmo, mas é isso. Você vai ter que abrir mão e focar. E aí você vai e faz aquele equilíbrio. Você tá ali durante o dia trampando, no final do dia você vira a chave e vai. Entra na sua segunda jornada, né? Exato. Entra na sua segunda jornada, chama um parceiro para poder te ajudar, te auxiliar e tocar também, porque a gente divide muito esse fardo que é. Então, é muito importante você saber pedir ajuda e estar junto com alguém para poder fazer a coisa dar certo. E, meu, fé e muito trabalho mesmo para dar certo. Hoje o seu trabalho PJ e o seu empreendimento, você faz a mesma coisa ou você faz coisas diferentes, atua em áreas diferentes em cada um deles? Estou em áreas diferentes. Hoje eu trabalho como analista de dados, analista de experiências também, né? Para uma empresa. E no meu empreendimento, eu trabalho muito mais com a parte de design e de Uhum. administração do negócio. Né? Legal. Então, Você tá com a mão em tudo, assim, né? exato. É um pouco mais de criatividade de noite e durante o dia, um perfil mais analítico, mas que no fim das contas as coisas se misturam, porque um negócio requer análise e etc. Então, as coisas acabam se Caminho. complementando. Na mesma medida que eu também uso criatividade no meu trampo. Uhum. Em determinados momentos eu tenho que usar a criatividade. Então, acho que são coisas diferentes no geral. Em alguns momentos elas se tocam. Você é flex das duas formas, né? Tanto na área de atuação quanto Tem no que tipo ser. de trabalho. Senão você fica maluco também, né? Sim. Eu acho que é isso. Você fica maluco, porque você precisa lidar com essas duas coisas. E elas vão fazer parte da sua vida. É importante você estar mergulhado nelas e elas vão se tocar em algum momento. Uhum. É muito difícil você fazer essa divisão preto no branco. Não tem como. Acho que não tem como. É isso. Já no meu caso, é essa vida louca de empreender, né? Vini tem 32 empresas. Pois é. A holding Vini. Colecionador de CNPJ. E, cara, é uma vida muito louca, porque eu não nasci pro CLT, não tem jeito, eu acho que
Meu nome é Tá Vini. tudo bem? Quem nasceu pra ser patrão não tem jeito. Meu nome é Vini e eu não nasci pro CLT. Não tem jeito. E, né, trabalhei 3 anos, né, como CLT. Inclusive foi lá que eu conheci a Lelê, né? E, cara, foi uma experiência muito enriquecedora, foi muito gostoso, foi muito bom, mas deu, né? Tipo, Aham. foram 3 anos ali. E, tipo, é muito louco, porque foi o meu primeiro e único trampo registrado, tá ligado? Foi, tipo, mano, meu primeiro contato com uma empresa. E graças a Deus, cara, tipo, uma baita de uma empresa, tá ligado? Onde eu tive contato com muita coisa, fiz muito network. Mas, sei lá, parece que desde o começo eu sentia que faltava alguma coisa, sabe? Sabe, aquele tesão, aquela coisa que te move, que faz seu coração bater mais forte, tipo, faltava, Uhum. faltava, né? Então, depois de 3 anos eu saí e comecei essa jornada doida de começar a empreender, né? E eu sempre fui um cara muito sonhador, gosto de fazer muita coisa, né? Desenrolado. Exato, e tipo, gosto de me sentir livre, né? Então, essa parada de, tipo, cara, eu trabalho com isso e eu tenho que fazer isso, não dá, não dá, sabe? Eu sempre gostei de, cara, eu quero fazer muita coisa. E, tipo, tenho, né, uma lista de coisas que eu queria e precisava fazer até os meus 25 anos, né? E, e essa semana eu fui, tipo, rever essa lista e só falta uma coisa. Boa. Pra, tipo, eu cumprir. E eu estou começando a fazer essa parada, tá ligado? Boa. E, tipo, pô, muito da hora. Agora eu vou partir pô, o que fazer até os 50, tá ligado? Antes dos 50. Pô, pensei que você ia falar 30. Eu já me É. senti mal porque eu faço 30 esse ano, tá ligado? Aí eu falei, pô, Aumentou o prazo, mas tá tudo bem. que bom que você falou 50. Não, 50. Mas 25 anos aí pra fazer muita coisa. E eu sempre gostei de, cara, pô, cara, eu gosto de música, eu gosto de moda, eu gosto de cinema. Cara, então eu vou fazer um pouquinho de tudo. Vou fazer um pouquinho de tudo. Trabalhar, tipo, tentar fazer tudo com excelência, né? Saber o que, tipo, o que dá, o que não dá, o que é trabalho, o que é hobby, o que eu posso transformar em dinheiro, o que não. É muito importante, né? Saber diferenciar trabalho de hobby. Mas tem sido uma jornada muito louca, né? E aí, o ponto principal, que é o nosso tema, que é essa vida de, cara, trabalhar e viajar, né? Uhum. E os dois principais negócios, os dois principais empreendimentos é a nossa marca, a do Core, e a minha produtora Legacy, né? Na do Core de certa forma, é um pouco mais tranquilo de lidar, porque, cara, não requer a minha presença. Uhum. A gente consegue tocar tudo consegue, né? Dá um jeitinho ali, tem coisa que tem que resolver, e aí, né, sabe, tipo, Uhum. mas dá. Principalmente depois que a engrenagem tá funcionando, o negócio tá rolando, depois de um tempo dá pra você, tipo, cara, você não precisa mais da sua presença ali, Uhum. né? Então, rola de tocar. Já na minha produtora, é mais uma daquelas minhas ideias loucas, né? Porque, tipo, não faz muito sentido. Você tem uma produtora de audiovisual, você precisa de clientes, né? Pra você prestar serviço, pra você se sustentar, mas você não tem um lugar fixo. Então, tipo, cara, Uhum. é nada a ver. Mas sou eu, né? Mas dependendo, assim, se você tem uma equipe de confiança, uma equipe que trabalha, Então, corre junto a com minha você. equipe sou eu, o Vinícius, e aí tem o Vini, né? E aí tem o Vinão, tem O o Vinão cuida da Vinicinho. edição, né? Exato, Esse exato. cara é bom, esse cara é bom. E essa é a equipe, sabe? E aí, tipo, é muito louco isso, porque tipo, tem os clientes base, né, aqui do Brasil, e aí hoje, graças a Deus, tenho o privilégio de, tipo, ter muito contato fora e conseguir prestar serviço pra fora, né? Então, Legal. muita edição, por exemplo. Hoje eu edito para alguns YouTubers brasileiros que moram em Portugal, né? Isso já ajuda bastante, inclusive faz a gente receber em euro, que é Ai. muito gostoso, Muito bom. né? E as outras coisas que a gente vai encontrando pelo caminho, por exemplo, já tem muito projeto fechado para esse próximo ano, graças à minha família lá, que, pô, tal fulano aqui precisa fotografar tal evento em junho, né? No Uhum. verão vai ter tal. Beleza, tô indo Legal. e a gente vai, né? E aí uma grande inspiração que eu tive, né, durante essa caminhada foi um dos primeiros casais nômades brasileiros em que o cara trabalhava com TI e a esposa dele era fotógrafa de casamento. E é tipo, pra ele, ok. Ele abriu o notebook dele, independente de onde ele esteja, ele tá trabalhando, né? Mas pra ela, pô, fotógrafa de casamento. Exato, Cara, como é tipo, que eu, um faz? brasileiro, como que eu vou chegar ali na Alemanha, no sul da Alemanha, e, tipo, ô, tem como eu fotografar seu casamento? Tipo, Que é uma coisa que super tranquila, né? exato, Que você pode exato. perder fotos, você confia em qualquer pessoa pra fazer, Sim. né? E aí, o que que eles fizeram no início da trajetória deles? Eles passavam 6 meses aqui, no Brasil, Uhum. e 6 meses fora. Então, durante esses 6 meses em loco, ela
Corria atrás de cliente. todo santo dia fotografando casamento. E aí, fotografando. Uhum. Os outros 6 meses, tocando a vida fora. Uhum. Né? Mas não só tocando a vida fora, mas já fechando contratos e trabalhos e ensaios e casamentos pro outro semestre, Uhum. né? Certo. Pro outro ano. E assim eles foram tocando a vida até que eles conseguiram, pô, se manter, pô, agora dá pra gente ficar só na estrada, estamos produzindo conteúdo, estamos recebendo por isso, as coisas estão rolando, né? Uhum. E aí isso me inspirou, né? Então hoje eu consigo, tipo, cara, posso falar que é a melhor forma? Não, não é. Ou talvez seja, não sei. Uhum. Né? Pode É ser a forma que encaixa pra você, cara. Exatamente, é Então, o que funciona pra mim, é o que rola. Né? Mas o que eu tiro disso que você tá falando é sobre o modelo, tá ligado? Tipo, como eu faço isso? Tá, então eu não consigo ficar todo o tempo, eu vou fazer turnos, vou ficar 6 meses lá, vou ficar 6 meses aqui. O que mostra que, cara, dá pra você Dá. se organizar, né? Sim. A gente, como fixo, consegue se organizar de uma maneira diferente pra conseguir atender essa demanda. Então, por exemplo, esse ano a gente tava em Montenegro, que são 5 horas, né? diferença. De diferença. Então a gente começava a trabalhar 2 da tarde, terminava à meia-noite. E ainda fazia curso, terminava de trampar 3 da manhã, pro dia seguinte acordar e lidar. Então dá pra adaptar. O que você tá falando sobre fotografia, dá pra adaptar. Então acho que sendo empreendedor ou trabalhando fixo numa empresa, é óbvio que aí depende muito da carreira que você tem, né? Óbvio que se você trabalha em obra, em loco e é engenheiro civil, acompanhando obra na rua, provavelmente vai ser um pouco mais difícil. Mas, de repente, até como engenheiro, você consegue trabalhar com projeto, porque você consegue trabalhar Exato. remoto. Então, dá pra adaptar. Então, eu acho que o que eu tiro disso é muito importante a gente saber qual que é o nosso modelo, né? Da tua história é muito legal, porque você trabalhou com o CLT e falou, cara, por razões eu não me adapto, então eu vou pra parte de empreendedorismo. Eu acho que é muito autoconhecimento você entender qual é a tua e a partir daí você adaptar isso pra viagem, né? E aí eu acho que até um gancho legal pra também perguntar pra Lê, assim, cara, o que tu vê de diferença entre o perfil de CLT e de empreendedor, assim, os dois trabalhos, assim? O que tu sente vantagens de um e vantagens de outro em relação ao dia a dia, assim? Eu vou falar um pouquinho sobre empreender em viagens. Dá o papo. Né? Porque assim, eu tenho a minha empresa, né, de recreação, né? E é muito louco porque assim, às vezes você tem 3 eventos no mesmo dia. E Ubatuba, Rio de Janeiro e São Paulo. Uou. E aí o grande problema é que você precisa achar recreador no Rio de Janeiro, Ubatuba e São Paulo. E não pode ter falha. Porque, assim, é muito complicado, porque o cliente está esperando. Assim, eu tô na parte de empregabilidade ali, eu tô no restaurante. Uhum. Só que eu também tenho que entender que eu sou recreador. Né? Tem que estar dando risada, né? Tem que estar bem, né? Tem que estar fazendo graça para todo mundo. Esse é o grande problema. E às vezes a gente não consegue mandar aquele recreador. E aí você tem que sair de onde você está para poder cobrir aquele lugar. É bem complicado. Mas é gostoso, Uhum. né? Porque você sai daquele espaço né, da área ali, vai, um exemplo. O Vini, ele foi num evento comigo, né, no Hotel Renascença, né, na 10ª edição do Chefe Aprendiz, né, que é uma premiação maravilhosa. Né? Assim, são jovens que estão ali buscando uma área e desenvolve ali na cozinha e aprende muita coisa e tá buscando, né? E a gente estava presente nessa 10ª edição e o Vini curtiu bastante, né? Muito, muito gostoso. Mas vamos falar lá da diferença do CLT, né, pro PJ, né? Cara, assim, o PJ, ele é gostoso porque você pode trabalhar de onde você está, né? Você pode movimentar o seu tempo. Você consegue. Agora, já o CLT, cara, você tem um horário para estar na empresa, você tem um horário para almoçar e horário para sair. E às vezes você tem que ter horário para fazer hora extra. Agora, já o PJ, você consegue viajar e consegue trabalhar na sua viagem. Eu prefiro trabalhar do PJ, né, do que CLT.
Uhum. É uma preferência minha, né? E eu aprendi muito com o Paulo. Isso. Aprendi muito, Que é CLT, inclusive. né? O Paulo é PJ, né? O Paulo é É PJ. o PJ. Ah, tá. O... CLJ. Organizar meu tempo. Aham. Porque assim, o meu tempo era um pouco bagunçado, meus horários. E aí eu comecei a trabalhar perto dele. Ele falou, cara, calma aí, vamos dar uma melhorada nesse horário seu aí, porque tá meio bagunçado. E aí eu comecei a entender bem mais o PJ, né? E eu comecei a fazer algumas viagens, inclusive com a recreação, e de ir lá trabalhar, né? Comecei a trabalhar bastante desses lugares que eu estava, né? E eu comecei a entender melhor quando que eu, assim, eu fiz a abertura da Copa em 2014, aqui no Brasil, né? Eu participei dessa edição e foi muito gostoso. E eu precisava ficar 100% nos lugares que estava tendo os ensaios. Uhum. E aí eu conseguia trabalhar de lá. Se eu tivesse no CLT, eu não conseguiria. Já Uhum. no PJ dá essa opção para mim trabalhar. Show. Então acho que essa flexibilidade é bem legal, né, Paulinho, que você vai falar? E é interessante que, tipo. É interessante que, tipo. É importante você entender o modelo do seu trampo Uhum. para você poder adaptar sua jornada. Mas entender que não importa se o seu trampo dá a possibilidade de você trabalhar remotamente, se você não tiver organização de tempo. Uhum. Porque você vai precisar disso para poder encaixar suas agendas. Uhum. Então, vai muito além do que só trabalhar dentro de uma área ou em uma empresa que permite o trabalho remoto, trabalho EAD. Uhum. Mas sim você conseguir fazer uma organização para que isso realmente flua. Uhum. Na prática, você precisa parar, rever sua agenda, rever seus horários, rever seus objetivos e falar assim, ó, então eu vou trabalhar dessa forma, eu preciso seguir esse cronograma. Senão, não vai dar certo, não vai rolar. Certo. Então parece que então, o primeiro passo aqui é a gente entender qual regime faz mais sentido pra gente, né? Tipo, cara, eu quero tocar ali minhas iniciativas, eu tenho, né, esses anseios, tipo o Vini, ou não, eu quero ter uma coisa mais estruturada dentro de uma organização e aí trabalhar um pouco mais nesse Talvez mais segura, né, de repente. exatamente, né? Questão de estabilidade também, mas que é o CLJ aí, o PJ aqui, enfim. Beleza, e aí a partir daí entender como a gente adapta o nosso trabalho, né? Acho que o segundo passo seria esse, né? Então, cara, se eu consigo fazer o meu trabalho para um computador, provavelmente eu consigo trabalhar remoto e provavelmente eu consigo viajar, né? Mas é o que você falou. A partir desse momento que eu já sei o regime, eu já sei como adaptar, como em relação a empreendedorismo, como eu faço algo que eu consiga fazer remoto, ou mesmo se eu trabalho numa empresa, convencer e vender a ideia de que eu posso trabalhar remoto, porque isso é uma coisa que precisa ser feita, né? Hoje, menos por conta do Covid, que as coisas E ficaram você já mais tem remotas. vagas remotas hoje em dia também, né? Exato. Então, Exato. Tem muitos sites que você consegue buscar. Mas também, se você já vem de uma empresa, você também às vezes precisa negociar isso, né? Uhum. Então, acho que isso também é uma parte. Vem a terceira parte que você falou, que é a do tempo. E aí eu te pergunto, cara, como você, gerindo aí esses vários negócios, empreendendo sem um tempo fixo, né? Que é menos fechado, como o Paulinho falou, equilibra isso? Porque são vários negócios, cliente, demanda, e a gente sabe que isso demanda muito tempo. Como tu faz isso para ao mesmo tempo aproveitar a viagem, né? Porque no fim das contas não adianta você viajar e não conseguir reservar um tempinho. Como que é? Cara, sendo bem sincero, não tem muito equilíbrio, não. A gente vai tocando a vida na loucura, né? Pelo menos os últimos 2 anos tem sido assim, né? A minha preparação para esse próximo ano ela tem sido muito boa, né? Estou com um ano praticamente inteiro, né? Eu estou com uns 12 meses bem organizados, né? E isso vai trazer uma tranquilidade maior, né? Principalmente para esse segundo semestre fora. Mas é tudo muito louco, porque, tipo, é muita coisa. Então, pô, são dois grandes negócios, que é a do Core e a Legacy, e tem um monte de projeto também, né, tipo, ali em paralelo, sabe? Uhum. Mas eu lido bem com essa loucura, com essa demanda. Então, por exemplo, eu não consigo, sei lá, separar um horário da manhã pra fazer tal coisa, e aí no segundo horário, à tarde eu faço isso, de noite eu faço isso. Não, tipo, eu vou tocando tudo.
né? Então, pô, eu tô aqui de manhã na frente do computador, pô, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que entregar tal vídeo, e aí eu tenho que falar, sei lá, com tal fornecedor, porque ele tem que entregar as peças da marca, e aí tem que falar com tal influencer que vai ajudar a gente no lançamento e tudo mais, e aí tem reunião com o Paulinho de, tipo, cara, vou tocando, vou Uhum. tocando. Então, a minha organização é desorganizada. E é. Mas pessoalmente é o que funciona pra você também. Exato, exato. Tipo, pode ser desorganizado pra fora, mas é que pra mim funciona muito bem. Uhum. Tá, Assim, mas assim, só pra colocar no papel aqui pra gente entender na prática. sim. Você chegou em Paris, Tá. tá? Aí você tem lá o jogo do Ney, que tem uma hora e um dia, beleza? Sim. E aí você tem, né, os diversos lugares que você quer conhecer. A lista lá de, sei lá, 15 lugares que você viu que você quer conhecer. Como que tu faz? Você fala assim, cara, eu tenho até dia X e nos buracos eu vou indo, você... Como que é esse dia a dia? Bom, acho que é importante a gente falar que o Ney vem em primeiro lugar. Claro, com Né? certeza. Então, se eu tenho um trabalho pra entregar pro cliente e, cara, isso vai atrapalhar ver o Ney, infelizmente o cliente vai ficar em segundo plano e a gente vai lá assistir o Ney. Clientes, Isso, olha alô, só. clientes! É brincadeira, é brincadeira. Futebol é coisa séria. Cara, é complicado, porque, tipo, realmente é tudo muito bagunçado. Mas é que eu consigo, é, dentro dessa loucura, né, eu consigo separar, tipo, exatamente. A questão do fuso horário ajuda muito, Uhum. né? Então, por exemplo, cara, a gente acorda num horário que a galera aqui tá dormindo, né? Então, cara, tipo, beleza. Como o meu trabalho, principalmente dentro da minha produtora, né? Sei lá, ultimamente tem sido 80% pós-produção, né? Então, cara, eu consigo fazer essa pós-produção ali, pô, eu acordo 6, 7 horas no horário de lá, Uhum. cara, eu vou até meio-dia editando. Terminei de editar, cara, tenho coisas pontuais pra fazer que eu posso, sei lá, ir ali resolvendo pelo celular, né? E se eu posso resolver pelo celular, eu posso resolver isso em movimento. Uhum. Então, cara, eu quero visitar tal museu e quero ir no jogo. Cara, eu tô com uma internet boa aqui, que isso é extremamente importante pra gente, a internet de qualidade, Uhum. né? E esse resto eu vou resolvendo ali pelo caminho. Isso quando a gente também não coloca o computador na mochila nas costas e vai pra rua pra resolver tal coisa. E, por exemplo, pô, apareceu uma demanda ali, cara, eu tô a gente tá ali no Louvre, a gente foi passar um dia ali no Louvre, beleza. E aí chegou uma demanda cara, preciso que, tem um erro em tal vídeo, preciso... Cara, beleza, tô com meu computador aqui, vou rotear minha internet, vou sentar, vou parar um momento aqui, vou parar tudo que eu estiver fazendo ali, vou meditar, renderizar o vídeo, mandar e tudo mais, né? E dentro dessa rotina, a gente sempre consegue, sempre não, né? Mas a gente faz o possível pra ter alguns dias mais... Relax. Exato, uns dias de folga, né? Aham. Mas pra isso a gente precisa dar uma raladinha a mais em alguns outros dias, porque, pô, sei que tal dia vai ter um evento em tal. Pô, vou estar em tal cidade, cidade X. E, cara, tem um evento ali que eu quero ir. Tá, então, cara, esse evento vai tomar, sei lá, tipo, cara, 7 horas do meu dia. Então, nos 2, 3 dias anteriores, eu vou ralar com tudo aqui. Obviamente, talvez eu não consiga ficar 100% off, não dá, né? Até porque, por exemplo, a gente trabalha bastante com gestão de mídias. Então, pô, tem que subir tal postagem para cliente, tem que fazer tal coisa. Não posso ficar sem, né? Uhum. Então, beleza, algumas coisas a gente consegue programar, a gente vai programar, então tem um horário que essa coisa vai subir. Outras coisas a gente precisa fazer manualmente, né? E aí essas coisas, boa parte delas a gente consegue fazer pelo celular, né? Então, pô, eu dou uma raladinha maior aqui nesses dias, beleza. No dia tal eu consigo ficar um pouco mais tranquilo, internet boa, bateria no celular, vou pra rua visitar, fazer tal coisa, e assim segue a vida. E tem aquele outro ponto também de, cara, simplesmente estar nos lugares. Então, pô, fui passar ali 2 meses na Croácia, tá? Beleza. Não é uma viagem de turismo. Uhum. Eu tô indo passar um tempo ali. Eu tô indo Uhum, morar 2 uhum. meses ali. Então, cara, eu vou levar uma vida normal. Uhum. Então, eu vou levantar de manhã, eu vou trabalhar, e nas minhas horas vagas do meu trabalho, eu vou pra rua. E eu acho que o tempo, fazer essa viagem um pouco mais de tempo te ajuda muito nisso, né? Porque te sobra muito mais espaço pra você não ficar afoito pra ver. Você não Sim. precisa ver 5 coisas num dia só, né? Exato, exato. Então, tipo, essa é a diferença do nômade pra um viajante normal, mas um viajante que não é um nômade. Aham. Um turista. Um turista, tipo, cara, vai passar um mês em Orlando. Cara, você vai passar um mês na loucura pra ir em todos os parques e ver todas as coisas e tal. A gente que leva essa vida como nômade, tipo, cara, eu não preciso correr, né? Então eu tô indo e vou passar 3 meses num país. Tem tempo pra ver tudo. E às vezes você nem vê tudo e fala, beleza, eu volto depois e vejo o restante, Exato. né? Sim. Né? A gente não precisa, não tem essa necessidade, cara, eu preciso ver tal coisa, eu preciso tirar tal foto e tal. Não, cara.
Não, porque é justamente isso. Essa vida de nômade não tem a ver com belas fotos nos lugares mais bonitos do mundo. Não. Uhum. Tem a ver com, cara, tipo, viver a vida em diversos lugares e conhecer pessoas. E, tipo, eu não preciso estar em Paris, eu não preciso estar na Torre Eiffel. Tipo, Uhum. isso é pra gente, é a minha pessoa. Cara, Aham. não tem necessidade disso. Pô, cara, descobri uma cidade muito gostosinha ali no Marrocos. Vou me preparar pra passar ali 3 meses. Uhum. Grande Marrocos, campeão, campeão. Na época que vocês estão vendo isso, o Marrocos já é campeão da Copa do Mundo, tá bom? Exato, Então, exato. E, tipo, tá, cara, beleza. Quantas pessoas, quando estão planejando a sua viagem, vão pensar em ir pro Marrocos? Tipo, cara, o que que tem? Tem alguma torre? Tem algo, tipo, cara, uhum, não, mano, tudo bem. uhum. Então, é justamente sobre viver uma vida normal. Então, tipo, a galera acha que essa vida de nômade é uma loucura, é Uhum. paisagem. Clickbait, né? Que é tipo, nossa. Vídeo pro Instagram e transição de colocar o pé e se aparecer no outro. Não, cara. E trabalhar na praia com areia no notebook, gente, trabalhar na praia não faz sentido nenhum. Faz sentido Exato. algum. É pô. quente, não cara, tem o vento bate, tomada. você vê assim, nossa, uma milanesa. Não dá. Eu acho que é muito mais sobre o processo, né? A graça tá no processo, não tá no objetivo. Porque o objetivo é, vou para Paris, vou riscar 20 coisas aqui na minha listinha e bati. Eu acho que é muito mais sobre o processo. Tipo, eu estou em Paris. Eu não estou indo para Paris e fechando Paris. Eu estou aproveitando a vida lá, né? Mas acho que sobre essa questão do nomadismo viajando, uma coisa que deu para entender aqui, então, que é um dos elementos que a gente pode trabalhar aqui, pode ser um problema, mas pode ser uma coisa boa, né? Que é o fuso. Sim. Então, jogar com o fuso ao favor, né? Sim, eu acho que, principalmente na última experiência que a gente teve, que a gente passou um tempo com um fuso de 5 horas de diferença, foi o melhor fuso na minha vida, assim. Eu só quero trabalhar com esse. Porque você acorda, é o que você comentou, né? Você acorda na Europa, o Brasil tá dormindo ainda. Então, você tem toda a tranquilidade para sair, aproveitar a sua manhã como você quiser, né? Se quiser ir num parque, num museu, numa praia, qualquer coisa, você aproveita. Depois você volta, a gente começava a trabalhar 3 horas da tarde, né? Então, assim, até 3 horas da tarde já teve muita vida rolando. Então, claro, aí das 3 pra frente esquece, né? Porque aí a gente trabalhava até meia-noite e aí é dormir. Mas eu, assim, da minha forma de trabalhar e de funcionar, que eu funciono muito melhor depois do meio-dia, depois das 11 da manhã, assim. Nossa, eu começava a trabalhar já em outro, sabe? Tipo, já produzindo melhor e já em outro gás, assim. Então, eu acho que dá pra jogar a favor com o fuso horário, assim, sabe? Show. Uma parada que. É o microfone. Esse microfone. Uma parada que eu fico me perguntando, vocês estavam falando, eu fiquei me perguntando, como que a gente dá uma dica pra pessoa que quer convencer o seu patrão a Nossa. liberar o trabalho remoto? E aí eu tenho uma dica. Manda. Nós vem com questionamento e com a dica. É brincadeira, mas é claro, tipo, é uma. Eu vejo isso como uma possibilidade. O patrão ele tem que entender que tem lucro ali, que tem um benefício no trabalho remoto. A pessoa tem que provar pro seu patrão, prove para o seu patrão que você vai ser produtivo tanto quanto e que isso está trazendo lucro para a empresa. Você está sendo tão produtivo quanto ou mais. Provavelmente mais. Exato. Porque, e aí eu falo da minha experiência, eu trabalho muito mais quando eu trabalho remoto. Com Então certeza. hoje eu faço um trabalho híbrido, na realidade, eu vou alguns dias presenciais, só que no dia que eu vou presencial, eu gasto tempo de transporte, é uma loucura, eu tenho que chegar e me organizar, e muitas vezes você não tá num ritmo. Então tem um ganho de tempo que você, é claro, se você for focado, você vai produzir mais. Além disso, a sua presença no escritório, ela tem alguns custos, Uhum. certo? Na empresa tem alguns custos. Então, se a pessoa que te gere, seu gestor, vê que existe Alô, gestor. benefícios no trabalho remoto, ele vai fazer um cálculo de ROI. Ai, É o retorno Ai, sobre investimento. Ó, até arrepiou aqui, hein? Então, ó, mostra pro seu gestor que tem um ROI positivo aí, pô. Então, que vai ter um retorno interessante para a empresa. Então, a ideia é essa. Na verdade, dane-se os nomes gringos Técnicos e e tudo. técnicos e etc. A pessoa precisa ver que tem pontos positivos em deixar o trabalho remoto fluir. E é isso. Se for um gestor mente aberta e que não joga dinheiro no fogo, né? Ele vai concordar. Não, e outra, gente feliz produz mais, velho. Gente feliz fica na empresa. Então tem o tal do turnover,
Que é o cara, basicamente, o cara vai sair da tua empresa, velho. Se o cara se sentir feliz e tá ali... Rotatividade, a gente tem uma palavra em Rotatividade é a português pra palavra. É isso, cara. Sabe, assim, não é só olhando do ponto de vista do chefe, né? Tipo, mano, a pessoa tá feliz, velho, ela vai entregar mais. No mesmo tempo, ela vai entregar mais. Não é que a pessoa vai trabalhar 10 horas, 20 horas. Ela vai entregar mais. Só de você não ter, né, o seu tempo de, principalmente se você mora em São Paulo, que você demora 1 hora e pouco pra chegar no trabalho, que aí você já chega estressado. Então, Não, chega isso, puto. Você chega, cara, isso já faz. não dá, Não dá. Mas show. Então, eu acho que. Beleza, temos aqui algumas ferramentas pro trabalho. Antes, eu queria perguntar pro Paulinho, porque essa viagem próxima que nós temos não é uma viagem de turismo, né? É 50-50, né? A trabalho e pra curtir, mas o seu outro trabalho, você não vai estar de férias, correto? Ou vai? Na realidade, eu consegui ajeitar pra me ter férias nesse período. Olha só. Então, deu bom, assim. Uhum. Eu vou focar mais nas minhas férias e, é claro, no meu projeto na marca. Mas existiu a possibilidade, foi conversado sobre isso, sobre um período em que eu ficaria trabalhando remotamente. Uhum. Foi literalmente conversado sobre isso. E nós chegamos a cogitar você ficar uns 3 meses por lá, né? Exato. Então, houve essa conversa sobre, eu não optei por ela, porque quanto mais tempo lá, mais gastos você vai ter. Né? Então, no meu caso, não dava certo. E aí, a gente acabou ficando 1 mês. Mas eu conversei sobre esses 2 meses a mais e eu faria trabalho remoto. Uhum. Ou E aí? seja, essa dica vem de alguém que fez, não é alguém que tá falando, Alguém que já convenceu. acabou de fazer. Exato. Houve uma conversa ali com o gestor, é claro. Tem uma boa relação com o seu gestor, Exato. né? Abra portas, não feche as portas. Então, tem uma boa relação com o seu gestor. E aí, você vai conseguir trocar essas ideias. É claro, pessoal. Existem funções, né? E empregos que é quase impossível você fazer essa conversa. Mas, pô, se você tem essa abertura, tente. Mostre que tem um valor ali envolvido positivo para ambas as partes e tente. Tentar não vai gastar nada. Show. Então, entendemos que a gente, obviamente, precisa de um modelo que deixe a gente trabalhar na estrada pra gente viajar, que a gente precisa se organizar, que o fuso é nosso amigo, mas que mais a gente precisa pra trabalhar na estrada? Acho que a internet é bem importante, né? Como que a gente faz com a internet? Cara, é o mais importante. Então, pesquisar sobre a internet do país que você vai, né? No nosso caso, hoje, todos nós vivemos de Airbnb, né? Então, tipo, dependendo do quanto você tem para investir, talvez seja mais fácil você optar por um hostel, alguma coisa assim. E aí o problema é que, cara, você não vai conseguir ter tanto controle sobre a internet do local, né? No nosso estilo de vida, como nós trabalhamos e viajamos, fazemos as duas coisas juntas, para nós é extremamente crucial uma internet de qualidade, né? Então, pesquisar sobre a internet do lugar e quando você for fechar a sua acomodação, né, se possível, Wi-Fi, tudo bonitinho, ok, internet da Claro, da Oi, da Vivo. Mas você paga a internet roam internacional da Claro, assim? Da Jamais, né? O que eu costumo fazer, né, é que no meu caso, eu já tenho 2 chips de fora, né, que eu pago mensalmente e uso quando eu tô lá, né? E isso ajuda bastante. Cara, eu pago 10 euros, tipo, ok, né? E, pô, internets maravilhosas, né? E aí, isso me facilita bastante, né? E aí, o que a gente tava falando sobre no episódio sobre a primeira viagem. Cara, você pesquisa, né? Sobre algum chip, alguma operadora lá que pode te facilitar, né? Na sua internet móvel, né? E é muito importante que a internet do lugar que você vai ficar, né? Seja boa. Eu acho que uma recomendação muito importante é não abra mão da internet móvel. Não tem como. Porque o que acontece? E aí um outro cuidado, a gente pode falar sobre acomodação também, que eu acho que é o terceiro pilar, né? Acho que o fuso, a internet e a acomodação são os 3. A gente sempre pesquisa, porque a gente acaba ficando em Airbnb, porque a gente precisa de um lugar mais calmo, mais tranquilo e mais estável pra poder trabalhar e tudo mais. E a gente sempre pesquisa lugares que tem comentários bons sobre a internet. Porque a gente precisa da internet, precisa trabalhar, ela não pode falhar. Mas assim, eventualmente, né, tipo aqui, dá uma chuva, a internet zoa. Dá algum problema, acabou. E aí, o que você faz? Então, é muito importante pensar a internet móvel até como um backup. Porque às vezes, cara, você tá com algum problema,
Fala, meu, a internet deu problema. Cara, você muda, roteia a internet e acabou. Então, mesmo que a internet do Airbnb seja boa, ter essa internet é muito boa até pra você se locomover na cidade, te ajuda muito, né? E essa questão também de entender qual é a operadora do lugar, né? E é muito melhor você comprar no lugar, né, Vini? Você, com passaporte mesmo você consegue comprar, né? Sim, é tranquilo. No aeroporto você consegue achar estação de trem, banca na rua. Cara, eu já tive episódio tinha acabado de pousar em Lisboa, aí tô saindo, tinha passado na imigração, tava tranquilo. E aí tinha uma mulher, cara, dando chip de graça no aeroporto. A gente ganhou no Uruguai também. E eu fiquei tipo, brasileiro, né? De Cresceu. graça. Quanto sai essa brincadeira? Exato, cresceu correndo de 2 caras numa moto, a gente estranha de tudo, né? E aí eu, tipo, não, como assim, de graça? Eu falei, não, tá aqui, a gente tá distribuindo pra galera, pra conhecer. E, cara, internet fenomenal. Fenomenal. Então, tipo, cara, é fácil. Usou 30 dias. Tinha, pô, 20, 30 gigas ali no mês, mano. Tava Usou louco. os 30 dias, foi embora, não pagou pelo chip. É isso. Exato. É. No 0800, no Vasco. Pô, eu vou Sensacional. ficar no aeroporto até aparecer alguém. Sensacional. Cara, a gente teve uma experiência em Montenegro que é sensacional, que é a melhor internet do mundo. Se você nunca pensou em Montenegro e você gosta de internet, vá pra lá só por isso. Tem um chip dos caras que você paga 15 euros e são 500 GB de internet. É bizarro. Mobile. Cara, só pra aloprar a gente pegou e falou, eu não vou usar a internet do Airbnb. Eu vou usar só a internet do chip pra esgotar. Cara, a gente gastou 130 GB. É muito bom. Então, assim, você fica muito mal acostumado, porque, obviamente, né, você pega outra operadora, né, as grandes, né, a Vodafone, entre outras, cara, é um valor acessível, você paga 10 euros, mas 10 GB, 20, que funciona pra quando você tá num café, porque às vezes o café tá meio ruim a internet, que também é uma outra opção, né? Sim. Às vezes você sai de casa, você vai num café, tem Wi-Fi, na Europa é muito mais comum, se bem que aqui também tem bastante. Mas é isso, lá foi bizarro isso, né? Então, acho que a internet é realmente uma coisa que não dá pra abrir mão, porque você vai precisar disso pra fazer seu trabalho e se comunicar com as pessoas, né? E acho que só um parênteses para uma dica de Airbnb, que quando você manda a solicitação pro host, você pode pedir um speed test para ele. Então, às vezes, o cara tira um print, faz um speed test ali do Airbnb, tira um print e te manda. O cara tá fechando uma acomodação de 30 dias, né? Então, é interessante para ele também que você queira ficar lá. Então, é uma dica. É muito bom. Inclusive, já que você puxou esse gancho, acomodação, e falou um pouquinho, mas que cuidados, qual a diferença, e por que o Airbnb é melhor que os outros? Melhor? Assim, Não na sei nossa se experiência, porque então. a Ele gente... é melhor? Então, Ele é o Airbnb é melhor? Por qual motivo? Discorra sobre. Não, então a gente acaba optando sempre por Airbnb. Primeiro porque a gente viaja em casal, então vou pegar um hostel, vão ser 2 camas, duas hospedagens, né? Então, às vezes muitos hotéis também cobram por pessoa. Então, às vezes o gasto que a gente vai ter de um hostel e num Airbnb acaba, dependendo do lugar, acaba sendo muito similar. E pela comodidade, né, de você ter a casa ali só para você ter um espaço de trabalho mais confortável e tal. E, claro, de você fazer o que você quiser a hora que você quiser, né? Tipo, Sim. vou querer cozinhar 3 horas da manhã, eu vou cozinhar 3 horas da manhã, não É. tem. E aí, tipo, pega o meu caso, por exemplo, cara, tem que viajar com computador, câmera, lente e tudo Uhum. mais. É, tipo, pô, se eu tô num hostel ali e aí eu tô dividindo um quarto com 77 pessoas, tipo, É outra preocupação, é isso. tá ligado? Não são 77 Gente, são 70. Então, pô, vai ter a opção ali de você dividir o quarto com 5, 6 pessoas, 7. Enfim. E aí, pô, beleza. Aí eu quero sair pra dar uma volta, vou deixar, né? A gente fica meio receoso, Você pô, fica- vou deixar os equipamentos ali e tal. Então, é Uhum. complicado. E a grande questão é saber do seu orçamento. O seu orçamento é exatamente qual que é o seu... Como você adapta, porque é uma coisa Sim. que também dá pra adaptar, Sim. né? Igual a gente tava em Montenegro também, o hostel que a gente passou na frente, assim... Cara, durante o dia, os caras abriam as mesas, assim, do lugar e tinha um monte de gente trabalhando ali. Então, acho que os hostels agora também, pós-Covid, também estão muito mais preparados com espaços de coworking, né? Então, acho Uhum. que Mas é legal também comentar isso que você tá falando, né, Vini? A diferença da vantagem do hostel pelo custo, né? Exato, cara. É muito barato. Então, tipo, pô, facilita bastante. Então, pô, se Uhum. você tá com um orçamento apertado. Quanto é a diferença? Por exemplo, cara, a gente consegue. Eu tenho um hostel que eu sempre fico lá na Espanha, que a diária deles, cara, 9 euros. É, Bom, 9 euros. Pô, tá bem.
Barcelona? Barcelona. Me passa depois desse Da hora. rosto. Tipo, tranquilo, maravilhoso. Tipo, pô. E uma diária em Barcelona de hotel é uns R$ 400. Tá maluco. E de hostel, no barato... De hostel não, perdão. De Airbnb, no barato, 150. Então, a diferença é bem grande. Muito grande. 9 euros pra você, mano, passar a noite ali, dormir tranquilinho. Cara, pelo amor de Deus, né, gente? Exato. 9 euros, por favor. Exato. E aí você tem a vantagem de, por exemplo, cara, o hostel não tem caso não tenha o melhor lugar pra você trabalhar, cara, você vai no Starbucks. Ou você pega a famigerada internet móvel, cara, vai trabalhar numa praça. O que dá pra trabalhar numa praça? É isso. Então, né? cara, pô, se o meu orçamento cara, é apertadíssimo, eu tô viajando ali contando as minhas moedinhas que, cara, não tem problema nenhum, né? Inclusive, boa parte das minhas viagens é simples, tipo, tudo muito contadinho. Tudo bem você pegar um hostel ali, cara, tipo, de 9 euros, de 10 euros, de 15 euros a diária, né? Sim. Mas, se você, aos poucos, vai evoluindo, vai crescendo suas finanças, sabe? Vai montando um negócio, se você trampa numa empresa, Se você divide também. Porque você pode viajar. É exato. igual o rolê, né? Spoiler. O rolê do próximo ano, que a gente vai dividir o Airbnb. Sim. Cara, acaba ficando muito parecido o mês, porque quando você fecha Airbnb no Exato. mês, tem desconto de 50%, ele fica muito mais barato, né? Até mais Sim. às vezes. E você pode mandar mensagem pra negociar com o anfitrião, que é algo muito bom também. Sim. Às vezes vale a pena, né? Sim, sim. Pô, no meu caso, pô, eu viajo sozinho, né? Uhum. Tipo, tem a companhia de vocês, mas que, cara, a gente nem sempre vai estar junto, Uhum. né? E, pô, se o orçamento tá ok, eu prefiro o Airbnb justamente porque, beleza, vou estar ali num hostel em que, pô, os caras têm ali uma estrutura pra abrir uma mesa e 77 negros sentarem e trabalharem. Tipo, show de bola. Mas, pô, e se eu tiver reunião? Pô, e se Uhum. eu tenho que ligar pro meu sócio, cara, eu tenho assunto Uhum. sério ali pra trocar ideia com ele. Você pode ligado? pegar um quarto no Airbnb pra Exato. você, né? Que acaba sendo mais Exato. É barato. uma outra Se eu- opção. no meu caso, pô, trabalhar com edição, pô, vou botar meu fone e, cara, eu não quero barulho em volta, não quero gente em volta. Eu quero Uhum. sentar para editar o meu vídeo, cara, eu preciso estar imerso naquilo, né? Uhum. Então, pela praticidade essa tranquilidade, cara, tô numa casinha aqui, num apartamento, cara, pode ser minúsculo, tá ligado? Uhum. Mas é meu. É teu Sou espaço. eu, é meu espaço aqui, tá Tem ligado? algumas opções também, tipo café, né, meu? Café, às vezes você vai pagar o quê? 1,50 € num café, entendeu? Pra fazer a presa, pra gente sentar lá e vou conectar no teu Wi-Fi e não vou Uhum. consumir. Sim, sim. E, meu, é super comum, sabe? Tipo, desde Starbucks até outros. Se você vai pra Lisboa, cara, Lisboa tem mais café que São Paulo, velho. Cada esquina tem um café, entendeu? E tá lotado de gente que é nômade, então os caras estão acostumados. Então, é o que a gente sempre fala, tem jeito pra tudo, né? É você entender a tua realidade e como você adapta, né? Sim, exato. E acho que uma opção um pouco mais híbrida, assim, nesse sentido de não é tão. Não é caro como o Airbnb, mas você ainda tem uma privacidade. É um tipo de hospedagem que a gente descobriu esse ano, mas a gente não fez ainda. Porque todas as viagens do ano já estavam fechadas, enfim, não caberia pra gente agora, mas a gente quer testar o ano que vem, que é o house sitting. Uhum. Que nada mais é do que uma pessoa vai viajar, ela vai tirar férias, enfim, ela vai sair da casa dela por um tempo e você se hospeda de graça na casa da pessoa. Só que aí você ou vai cuidar de planta, de animal, sabe? Alô, donos de fazenda, me convidem. E é dessa forma. Tem o custo da plataforma, se eu não me engano, são R$ 650 por ano, né? Uma coisa assim. É próximo a isso, mas se você faz versus um custo de Airbnb versus um custo de hospedagem que você vai ter, É um mês, Nada, cara. né? É um mês. Você paga pelo uso da plataforma, mas não paga Exato. É por tipo assim. usar o espaço. É tipo assim, cara, eu tenho um cachorro na minha casa. Eu moro em Londres, tá ligado? E aí eu falo, eu vou pra Espanha passar 2 semanas, preciso de alguém pra alimentar meu cachorro, porque eu não vou levar ele. Então eu falo, Paulinho, vem pra cá, fica na minha casa, você não paga nada, tá, a casa é tua, só cuida do cachorro. você entra nessa plataforma, porque aí você, por exemplo, você, Paulinho, fez uma assinatura ali, então o seu contato está disponível. E aí a pessoa que te contrata não paga nada para usar a plataforma, mas você paga a plataforma para oferecer o seu serviço, sabe? Sim. Então aí é isso, ele vai te chamar e vai falar, precisa regar as plantas tantas vezes por semana, o cachorro precisa da comida assim, assim, assado, se o animal toma remédio, alguma coisa assim. E você, de verdade, ocupa a casa da pessoa durante aquele tempo. E a opção mais barata é porque ela é de graça. Vale a pena ou não vale? Só come, dorme.
exato. Tranquilo, sem pagar nada. Você paga a plataforma. Só plataforma. Exatamente. Ah, E tô aí. viajando já. É isso. E aí tem alguns donos que deixam carro com quem tá fazendo house sitting, porque se acontece alguma coisa, a pessoa pode pegar o carro e sair, sabe? Então é muito legal. É muito bom. Então, assim, cara, opções tem. Na próxima é- viagem. Exato. É mais você ir adaptando e ver como é a tua, né? Exato. E é isso, galera. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse tema? Que, cara, dá pra gente discorrer muita coisa. Trabalho, a gente consegue falar muito. É um tema longo. Eu acho que é mais isso. Acho que era mais a gente passar qual é o tipo de trabalho, como se organizar. Então, acho que isso ficou bem claro, assim, né? E aqui a gente fala muito sobre o perfil de quem tá aqui na mesa, né? Tipo, Aham. cada um aqui tem um perfil diferente de trabalho. Mas eu acho que qualquer profissão você consegue, obviamente não exatamente o que você está fazendo, que é o caso de, sei lá, se você tem que acompanhar presencialmente alguma coisa, mas dentro da sua profissão, certamente vai haver algo que você consegue fazer de forma remota, assim, sabe? Então, é isso, já tem telemedicina funcionando no Brasil, então, sabe, é bem... Listinha de profissões que dá pra fazer de casa. Pô, jogo rápido. Designer, marketing digital, Edição de vídeo, edição de vídeo, Psicólogo. Gestão de mídia. gestão de mídia. analista de dados. Cara, se você trabalha com teu notebook, o que você faz está no seu notebook, você consegue viajar. É só usar as dicas do Paulinho ali pra convencer seu chefe, se você tiver um chefe, Exato. ou correr o mundo e adaptar os negócios se você for como o Ale e o Vini. E, por exemplo, com esse engenheiro que trabalha com projeto só, então consegue trabalhar à distância, sabe? Não Uhum. precisa estar numa obra, então... Lembrando da internet. A internet sempre Internet bem é tá dentro. indispensável. É isso. É isso? É isso. Obrigado, Ale, pela participação, por estar aqui conosco. Muito bom. Paulinho, que já vai virar da casa já, né? Sim. Valeu, gente. E aí, É isso, galera, mais nos um sigam no episódio. Instagram, viu? Ponto. Real.nomad. Estamos lá postando bastante conteúdo. Tamo juntos e nos vemos na próxima. Até a próxima. Falou! Um beijo. Tchau, tchau.